Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo sem me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós que, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir, e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei, e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não... Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a liturgia da palavra de hoje começa com um texto muito bonito, tirado do livro da sabedoria. Esse texto vem fazer uma interrogação, que na verdade é uma afirmação. A pergunta é esta: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Vocês conhecem os pensamentos de Deus? Conseguem entrar dentro da cabeça de Deus? Pois é, irmãos. Porque a resposta dessa pergunta é negativa, de fato ninguém consegue compreender os pensamentos de Deus. Compreender, ou sondá-los, descobri-los, adivinhá-los. Como ninguém consegue compreender os pensamentos de Deus, então é melhor, não é bem compreender, é conhecer. É melhor então, pensam algumas mentes, que nós sejamos o nosso próprio Deus. Então, se eu não consigo conhecer os desígnios de Deus, é melhor deixar Deus de lado e eu ser o meu próprio Deus. Agora deixai-me dizer, nós de nós mesmos somos uns deuses muito fraquinhos, somos uns deusinhos muito fraquinhos, claro. Nós não conseguimos, por exemplo, ser deuses da nossa saúde. Vocês conseguem? Ninguém consegue. Nós não conseguimos ser deuses de situações na nossa família. Vocês conseguem ser deuses para obterem paz, por exemplo, para as vossas famílias? Não conseguem. De modo que quando nós colocamos Deus de lado e nos colocamos no lugar de Deus, desculpem a expressão, somos uns fracos deuses, uns deusinhos de nada. De fato, nós precisamos do Deus verdadeiro e para isso não podemos colocá-lo de lado. Ele tem que continuar sendo o centro da nossa vida. Eu fui convidado para almoçar no restaurante uma vez e o dono do restaurante, ali conversando e tal, ele disse: Senhor padre, vocês lá na igreja dizem que Deus criou o homem. Eu digo diferente. Eu digo que o homem criou Deus. Ele quer dizer que não foi Deus que criou o ser humano, não é? Que foi o ser humano, nós,
é que queremos inventar uma divindade, alguém acima de nós. Então, nós inventamos Deus. Não, irmãos, não é verdade. Nós não temos uma explicação plausível para a ordem do universo, para o suceder de todas as coisas, e mesmo para uma inclinação interior que cada ser humano tem para o infinito. Nós não temos resposta, senão num ser superior, que criou todas as coisas e que as governa. Não há outra explicação. Bem, como nós não conseguimos conhecer os pensamentos de Deus, se calhar só mesmo com os olhos da fé, que nós começamos a compreender. Essa compreensão depois, ela é racional também, mas nós temos que começar pelos olhos da fé, a compreender as palavras do Evangelho de Jesus. Ele diz no Evangelho de hoje quem pode e quem não pode ser seu discípulo. Nós temos um exemplo muito bonito na segunda leitura, que é, na verdade, uma prática daquilo que o Evangelho ensina. É o apóstolo São Paulo que vai escrever, portanto, a um seu amigo, fazendo a recomendação de um outro amigo. Ele escreve a Filémon, pedindo que Filémon receba um antigo escravo chamado Onésimo, mas que não o receba mais como escravo, mas como irmão em Cristo, homem livre. E São Paulo diz que ele está prisioneiro por amor de Jesus Cristo. Foi um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, e está preso por amor. Então, irmãos, aqui quando Jesus coloca um elenco de condições para ser seu discípulo, e essas condições incluem aqui situações que até nos chocam um bocadinho. Jesus diz, então, quem não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos e irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No fim do Evangelho diz, quem não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Aqui, se calhar, numa linguagem assim mais aplicada, eu podia perguntar para vocês: vocês acham que são discípulos de Jesus? Ou eu acho que sou discípulo de Jesus? Então, onde é que vocês moram? Nas vossas casas? Então, se calhar, vocês têm que renunciar às suas casas. Deem as casas, passem aí para os pobres, não sei. Estão dispostos a fazer isso? Se calhar aí a gente vai multiplicar a quantidade de pobres, né? Porque aí vocês todos passarão a ser pobres também. Não terão sequer uma casa para morar. Mas Jesus diz: quem não renunciar a todos os seus bens não pode ser meu discípulo. Quem são os discípulos de Jesus? É verdade, a alguns Ele deu uma vocação especial para fazerem isso, para renunciarem a tudo e serem seus discípulos. Com os apóstolos aconteceu assim. Os apóstolos de fato tiveram uma exigência de vida que incluiu deixarem tudo para trás e seguiram Jesus, e já não tinham, como Cristo, já não tinham onde reclinar a cabeça. Mas também é verdade que aparecem discípulos de Cristo que têm bens. Jesus se hospedava várias vezes na casa de 3 irmãos. Quem eram eles? Lázaro, Maria e Marta. Esses 3 irmãos, quando Jesus ia a Betânia, ficava na casa deles. Na casa deles. Então eles tinham uma casa. Eles não renunciaram a tudo. E eram discípulos de Jesus? Sim, eram discípulos de Jesus. E agora, irmãos? Era para nós nos perguntarmos: em que ficamos? Então, para ser discípulo de Jesus, é preciso ter nada ou ainda se pode ter alguma coisa? Nós encontramos discípulos de Jesus que de fato renunciaram a tudo para segui-lo.
E nós encontramos discípulos de Jesus e discípulos dos apóstolos de Jesus que com os seus bens socorriam a Jesus e aos apóstolos. Eu acabei de citar o caso de Marta, Maria e Lázaro. Então, o que é isso de renunciar? Renunciar, se calhar, está muito acima, é uma noção ainda muito superior à simples noção de ter ou não ter. Renunciar será muito além de simplesmente possuir ou não possuir. O que é renunciar, irmãos? Numa linguagem cristã, talvez renunciar esteja um bocadinho naquela linguagem do apóstolo São Paulo, quando ele diz numa das suas epístolas: eu sei viver na pobreza e sei viver na riqueza. Como quem diz, eu sei ter e sei não ter. Talvez a palavra renunciar no Evangelho de hoje se compreenda por aí. Se eu convencesse vocês aqui hoje de se desfazerem de todos os seus bens, se calhar vocês tentariam também me convencer. Eu não tenho muitos, mas tenho um carro, está meu nome, né? E é só porque eu tenho que eu consigo andar aqui pelas paróquias. E se calhar vocês não me convenciam também de vender o meu carro. Mas o meu carro está a serviço do reino de Deus. E vamos lá pensar, as casas de vocês também não estão ao serviço do reino de Deus? Não são casas de pessoas cristãs? Ali dentro de casa também vocês não rezam? Também dentro de casa não fazem ali o comerzinho, que às vezes também até dão aos pobres? Socorrem as pessoas que precisam? Não é dentro de casa que vocês hospedam também a quem lá é vosso amigo e precisa de pousada? Então, irmãos, o segredo de renunciar, se calhar está exatamente em pensar que aquilo que hoje está nas minhas mãos, amanhã a mão vai-se embora e a coisa continua a existir. Ao contrário do que às vezes dizem, não é? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Mas chega o dia em que o dedo também se vai, e muitas vezes os anéis é que ficam, que é para outros gozarem dele. A nossa vida é mesmo muito passageira. Isso aqui no mundo é muito transitório. E renunciar, irmãos, talvez esteja aí nessa linha de pensamento. Renunciar é saber que hoje aquilo que eu tenho nas minhas mãos, amanhã pode não ser meu. E os bens materiais são muito enganadores. Claro, não para aqueles que os utilizam